ao raiar do dia, numa manhã gelada de inverno no leste da Ucrânia, onde a fumaça dos disparos se misturava com explosões incessantes, os soldados da 18ª Brigada Sloviansk, da Guarda Nacional da Ucrânia, se preparavam para uma missão crucial. Antes de lançar o ataque, a equipe de reconhecimento por drones identificou discretamente um alvo de alto valor. Um obuseio autopropulsado russo, 2S-1 Gvozdika, escondido sobre uma densa camuflagem numa floresta esparsa. Utilizando drones de reconhecimento e tecnologia FPV, visão em primeira pessoa, a unidade executou um ataque preciso, destruindo o alvo apesar dos esforços defensivos russos. Foi mais que uma vitória tática. Destacou a evolução da guerra moderna, onde tecnologia e engenhosidade são decisivas. Reconhecimento em tempo real, coordenação entre várias unidades e armas guiadas com precisão marcaram um ponto de virada na resposta da Ucrânia às forças russas, numericamente superiores. A operação começou com um relatório inicial de inteligência, quando uma unidade de infantaria ucraniana perto da linha de frente detectou fogo de artilharia contínuo vindo do nordeste, a cerca de 10 quilômetros de distância. Os disparos, típicos de canhões autopropulsados de 122 milímetros, com uma cadência de 4 a 5 tiros por minuto, sugeriam a presença de um sistema de artilharia móvel como o 2S-1 Gvozdika. Para confirmar, o capitão Oleksiy, comandante da unidade de drones da 18ª Brigada Sloviansk, ordenou o envio de uma equipe de veículos aéreos não tripulados para a área suspeita. 3 drones de reconhecimento, cada um pesando menos de 2 quilos e equipados com câmeras infravermelhas e ópticas de alta resolução, decolaram silenciosamente de uma clareira perto da base. Projetados para coleta de dados furtiva, esses drones tinham um alcance de 20 quilômetros e um tempo de voo de 40 minutos. Usavam navegação GPS avançada e links de dados criptografados para evitar contramedidas eletrônicas russas. Sob o controle do sargento Mykola, um experiente especialista em reconhecimento, os drones voaram a 100 metros de altura, sobrevoando campos queimados e restos de vilarejos devastados pela guerra, escaneando em padrão de grade em busca de sinais de artilharia russa. Após 2 horas de voo contínuo, um drone detectou algo incomum numa floresta esparsa. Imagens infravermelhas revelaram um grande objeto coberto por redes de camuflagem e folhagem, mas um cano de 4 metros de comprimento e rastros característicos do chassi MTLB eram visíveis. Mykola ampliou a imagem, confirmando que era um 2S-1 Gvozdika, um obuseiro autopropulsado de 122 milímetros com alcance de 15 quilômetros, pesando 17 toneladas e meia e protegido por uma blindagem de 2 centímetros no compartimento do motor. Operado por uma tripulação de 4 homens, o 2S-1 Gvozdika podia disparar até 5 projéteis por minuto, com munição explosiva ou perfurante, capaz de devastar infantaria e blindados leves. A área ao redor mostrava sinais de uma pequena unidade russa, incluindo batedores e equipamentos de interferência de sinal, indicando forte segurança. Um sistema antiaéreo de curto alcance, ZU-23-2, com canhões duplos de 23 milímetros e alcance efetivo de 2,5 km estava próximo, junto com um sistema de interferência R330G Gitel, capaz de perturbar sinais de GPS e controle de drones num raio de 20 km. Os dados do drone foram enviados imediatamente à base. Analistas de inteligência determinaram a localização exata do 2S-1 Gvozdika, escondido num bosque a 300 metros de um pequeno riacho. As imagens também revelaram uma unidade de defesa aérea móvel próxima, com uma metralhadora de 12 mm 7 e um jammer de banda larga.
Esse relatório moldou o plano de ataque, visando não apenas destruir o 2S-1 Gvozdika, mas também contornar as defesas aéreas russas sem expor as posições ucranianas. Analistas identificaram um veículo de munição MTLB perto do obuseiro, carregado com cerca de 40 projéteis de 122 milímetros, aumentando o potencial para uma explosão secundária em caso de sucesso. Numa base florestal escondida, a sala de comando vibrava com tensão focada. O capitão Oleksy estava diante de um mapa, com as coordenadas do 2S-1 Gvozdika claramente marcadas. Operadores de drones e técnicos se reuniam ao redor de telas, preparando o ataque. Um obuseiro como o 2S-1 Gvozdika, embora menos avançado que sistemas de 155 milímetros, representava uma ameaça significativa com seu fogo indireto contínuo, capaz de causar grandes perdas à infantaria ucraniana. Cada projétil de 122 milímetros podia criar uma zona de morte de 25 metros, suficiente para destruir defesas ucranianas se não fosse neutralizado rapidamente. Técnicos inspecionaram cada drone FPV, armas compactas porém letais. O drone principal, codinome Sokol, possuía uma câmera de alta resolução, velocidade máxima de 120 km por hora e uma ogiva explosiva direcional capaz de penetrar 20 centímetros de blindagem. Sua bateria de íon lítio oferecia 10 a 15 minutos de voo, enquanto um sistema de transmissão de 5.8 GHz garantia imagens nítidas apesar de interferências. O Sokol podia trocar de frequência rapidamente para contrapor sistemas como o R-330Z. 2 drones FPV reserva, cada um com ogivas de fragmentação, foram preparados caso o Sokol falhasse. Cada detalhe, de motores a explosivos, foi verificado minuciosamente para garantir o sucesso da missão. Com base nos dados de reconhecimento, o capitão Oleksy elaborou uma tática de distração. 3 drones de reconhecimento menores voariam baixo, simulando um ataque a 2 km do 2S-1 Gvozdika para atrair as defesas aéreas russas. Enquanto isso, o Sokol seguiria uma rota em arco, usando terreno montanhoso e árvores para mascarar seu sinal. O caminho foi mapeado digitalmente, com pontos de referência para evitar radares russos de baixa altitude. A equipe preparou 3 planos de contingência, de interferências a perdas de drones, para garantir o sucesso. Um segundo drone kamikaze, codinome Volk, foi preparado para atingir o veículo de munição se o Sokol tivesse êxito, maximizando o dano. Ao amanhecer, a equipe de drones entrou em ação. O grupo de reconhecimento decolou de uma clareira a 3 quilômetros da base, voando a 20 metros sobre pastagens queimadas e ruínas de vilarejos. Sua missão era criar caos, distraindo as defesas russas. Programados para lançar sinalizadores e emitir sinais falsos, os drones enganaram as forças russas, fazendo-as esperar um ataque maior. Uma metralhadora de 12 mm e 7A abriu fogo, derrubando um drone, mas os outros continuaram circulando, afastando a atenção do 2S-1 Gvozdika. O sistema russo Zu-23-2 disparava incessantemente, liberando 200 projéteis por minuto. Mas a velocidade dos drones e o terreno acidentado os tornavam alvos difíceis. O Sokol decolou de um local separado, a 8 quilômetros do alvo. O sargento Andriy, controlando o Sokol com óculos FPV, focava na tela. O drone voava a 15 metros, passando por copas de árvores e vales para evitar radares. O GPS foi desativado para reduzir o risco de detecção. Andriy navegava usando mapas de terreno e imagens da câmera. Jammers russos interrompiam o vídeo intermitentemente, mas o sistema de salto de frequência do Sokol mantinha a conexão. O R-330ZH interferia fortemente na banda de 5.8 GHz, forçando Andriy a alternar entre canais reserva, de 5.2 a 6 GHz, para estabilizar o sinal.
A rota do Sokol era desafiadora. Cruzar uma planície aberta aumentava o risco de detecção. Então, Andriy o mantinha baixo, às vezes a poucos metros do chão, usando crateras de bombas e arbustos como cobertura. Em um momento, o Sokol quase colidiu com um galho, mas os reflexos rápidos de Andriy o salvaram. Quando um radar russo de baixa altitude varreu a área, o Sokol pausou sob um arbusto por 30 segundos para evitar detecção. Após 7 minutos, chegou a uma pequena colina a 1,5 km do alvo, pronto para o ataque. O momento decisivo chegou. Da colina, Andriy ajustou a câmera do Sokol, ampliando a imagem do 2S-1 Gvozdika. Camuflado com redes e lama, seu cano e rastros MTLB eram visíveis. Andriy enviou um sinal de confirmação à base e o capitão Oleksiy ordenou o ataque. O Sokol avançou a 120 km por hora, curvando-se para evitar fogo antiaéreo. A equipe de reconhecimento mantinha as defesas russas ocupadas, dando uma janela ao Sokol. A 500 metros do alvo, jammers russos perturbaram o sinal, mas Andriy trocou de frequência, recuperando o controle. Um observador russo notou o movimento, mas o Sokol estava muito perto para ser detido. Nos segundos finais, um soldado russo tentou abater o drone com um fuzil Kalashnikov, mas a velocidade e trajetória imprevisível do drone frustraram a tentativa. A 10 metros de altura, o Sokol mergulhou no 2S-1 Gvozdika, mirando o compartimento do motor, onde a blindagem era mais fina. Ele perfurou a rede, atingindo o casco. Uma explosão massiva irrompeu, enviando uma coluna de fumaça preta ao céu. A ogiva direcional destruiu o motor, desencadeando uma explosão secundária da munição interna, despedaçando o obuseiro em destroços em chamas. Logo após, o VOK atingiu o veículo de munição MTLB próximo, detonando 40 projéteis de 122 mm numa bola de fogo colossal que devastou a posição russa. O 2S-1 Gvozdika foi obliterado e a explosão de munição causou danos adicionais às forças russas próximas. Drones de reconhecimento relataram pelo menos 5 soldados russos mortos e danos a uma metralhadora de 12 mm e 7 e outras defesas. O ataque aliviou a pressão de artilharia nas linhas ucranianas, permitindo que a infantaria reforçasse as defesas. Imagens nas redes sociais se espalharam rapidamente, elevando o moral ucraniano e sinalizando a vulnerabilidade russa. O ataque ocorreu em meio ao conflito contínuo entre Rússia e Ucrânia, com drones provando serem transformadores. Drones FPV de baixo custo e alto impacto, como o Sokol, permitem que a Ucrânia contrarie o poder de fogo russo. Custando entre R$ 2.500 e R$ 5.000, comparado a milhões para um 2S-1 Gvozdika, esses drones oferecem eficiência econômica imbatível. A operação da 18ª Brigada Sloviansk destacou tecnologia e coragem. Do reconhecimento à execução, cada passo foi preciso e inovador, transformando um pequeno drone numa arma devastadora. A vitória enfraqueceu a artilharia russa na área e abriu oportunidades para contra-ataques ucranianos, explorando a desordem inimiga. Não apenas fortaleceu a posição da Ucrânia, mas também moldou o futuro da guerra, onde a tecnologia determina os resultados. Um terceiro drone de observação, voando a 200 metros para evitar defesas russas, capturou o ataque em detalhes nítidos. As imagens mostraram o Sokol e o VOK atingindo o 2S-1 Gvozdika e o veículo de munição, com explosões consecutivas sacudindo a floresta. A perspectiva do drone destacou a precisão do ataque e a coordenação impecável da 18ª Brigada Sloviansk. O vídeo foi rapidamente publicado pela Defense Express, uma renomada mídia militar ucraniana. O artigo acompanhante elogiou as táticas inovadoras e a tecnologia avançada das forças ucranianas, destacando o papel dos drones FPV na mudança do campo de batalha.
A disseminação viral do vídeo ampliou o moral militar e civil ucraniano, enviando uma mensagem poderosa aos adversários sobre suas capacidades de combate modernas.